Bom dia, é bom estar com você mais uma vez. O meu desejo essa manhã é que a palavra de Deus que vamos ouvir hoje não se torne apenas mais um conhecimento para nós, mas sim que tenha efeitos que apareçam e que se tornem evidentes na nossa vida. Esse é o meu desejo para nós essa manhã. Mas antes de começar, pega o seu café e sua Bíblia, que em instantes nós vamos iniciar a nossa conversa. Hoje nós vamos conversar sobre a parábola da candeia. E ela é uma continuação e praticamente uma aplicação da parábola que conversamos na semana passada, que é a parábola do semeador. Se você não acompanhou essa parábola, a conversa que nós tivemos semana passada, o vídeo está disponível no nosso canal e você pode acessar e acompanhar com a gente a sequência. A parábola da candeia está relatada em Lucas 8, versículos de 16 a 18, que diz assim: Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Como eu já disse, o contexto é a parábola do semeador que conversamos na semana passada. Então não vou gastar muito tempo expondo o contexto dessa história de Jesus. Eu não vou gastar muito tempo expondo o contexto da parábola que Jesus conta. Você pode dar uma espiada lá no outro vídeo e ficar por dentro do contexto da parábola. Mas eu gostaria de traçar um breve paralelo entre a parábola do semeador e a parábola da candeia. Assim como a semente da parábola do semeador simboliza a palavra de Deus, a candeia também possui o mesmo significado. A candeia, isto é, a lâmpada, também simboliza a palavra de Deus. O coração fértil da parábola do semeador se assemelha a uma lâmpada luminosa que é colocada num lugar apropriado. Esses são os paralelos entre as duas parábolas. As duas imagens possuem o mesmo significado, que é a palavra de Deus. Então vamos para o desenvolvimento dessa história. Jesus inicia a parábola com uma afirmação um tanto lógica. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. A lógica é a mesma para os nossos tempos, né? Hoje nós não utilizamos candeias, mas nós utilizamos lâmpadas nos nossos cômodos. E ninguém coloca uma lâmpada debaixo de uma cama, ou ninguém coloca uma lâmpada dentro de um jarro de barro. Pelo contrário, nós colocamos uma lâmpada no teto, onde possa iluminar todo o ambiente, que todos possam ver
a luz. Então o que Jesus está querendo dizer é que aquele que recebe a palavra de Deus não deve escondê-la, mas deve tornar essa palavra evidente. A palavra deve ser evidente na vida daquele que a recebe, na vida daquele que recebe a palavra de Deus. Ela deve aparecer na nossa vida. Um exemplo de quem possuía a luz da palavra de Deus, mas a escondia, eram os fariseus. Eles tinham a palavra de Deus, eles tinham a lei em mãos, eles eram estudiosos da lei, mas eles escondiam a palavra debaixo de um sistema religioso, de tradições que sufocavam a palavra. Escondiam a palavra através de ações que não condiziam com a vontade de Deus. Eram estudiosos da lei, mas não cumpriam a lei como Deus desejava que eles cumprissem. Eles escondiam a palavra, não a tornando acessível às pessoas. Pelo contrário, eles afastavam as pessoas das Escrituras, consideravam as pessoas indignas de ter acesso à vontade do Criador. Mas quando nós olhamos para nós hoje, nós não somos muito diferentes dos fariseus. Nós escondemos a palavra, por exemplo, quando lemos a Bíblia, quando ouvimos pregações semanalmente ou diariamente nas redes sociais, e essa palavra que nós ouvimos, que nós lemos, não surte nenhum efeito aparente na nossa vida. Nós somos apenas ouvintes e não praticantes. E quando nós somos apenas ouvintes e não praticantes, nós estamos escondendo a palavra num jarro de barro ou debaixo de uma cama. Nós escondemos também, por exemplo, quando guardamos a palavra apenas no nosso intelecto. Quando a palavra de Deus, quando o Evangelho é apenas atrativo, é apenas algo que nos admira, mas que não nos leva à prática diária, que não converte os nossos pés para a ação. Nós escondemos a palavra quando deixamos de torná-la acessível às pessoas, quando damos lugar a discussões, assim como os fariseus, que mais afastam do que acolhem as pessoas. E num contexto de mídias sociais, onde existem diversos debates, é triste dizer que muitos cristãos estão se envolvendo em debates que mais escandalizam do que edificam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando nós fazemos isso, quando nós não tornamos a palavra acessível às pessoas, nós estamos escondendo a palavra, nós estamos escondendo a luz da palavra de Deus. Como já afirmou J.C. Ryle, o Evangelho que possuímos não o recebemos apenas para o admirarmos, não recebemos apenas para falarmos ao seu respeito, não recebemos apenas para o confessarmos, mas também para o praticarmos. O Evangelho não tem o objetivo de apenas ficar retido em nosso intelecto, memória e lábios, mas também deve ser visto em nossa vida. O apóstolo Paulo deixa isso muito evidente quando ele fala que nós somos a carta de Deus para o mundo. As pessoas devem olhar para nós, as pessoas devem ler e enxergar a luz da palavra de Deus e de sua vontade em nós. Caso contrário, se a palavra não for evidente na nossa vida, ela será como a candeia, ela será como a lâmpada que é escondida num vaso de barro ou debaixo da cama, perdendo assim a capacidade de iluminar o ambiente, isto é, perde o seu propósito e se torna inútil. É forte dizer isso, mas é isso que a parábola do semeador e a parábola da candeia quer nos dizer aqui. Se nós somos aqueles que recebemos a semente da palavra de Deus, ou se nós somos aqueles que possuímos a luz da vontade de Deus,
e não praticamos, e não colocamos em prática, e não frutificamos, é inútil receber a palavra de Deus. É inútil concebê-la apenas no nosso intelecto. Porque o que a parábola do semeador quer dizer, e a parábola da candeia quer dizer, é que aquele que recebe a palavra de Deus frutifica, aquele que recebe a palavra de Deus ilumina o seu ambiente. Caso contrário, será apenas uma lâmpada acesa, num lugar onde não ilumina, perdendo assim o seu propósito. Jesus está falando que essa palavra que nós recebemos, ela deve aparecer, ela deve se tornar evidente, ela deve ser colocada no lugar apropriado para que outros possam ver a luz. Mas como nós manifestamos esta luz, isto é, como nós manifestamos a palavra de Deus? Creio que existem 3 formas para isso. Nós manifestamos a palavra de Deus através da nossa vida. Nossa vida deve ser tão influenciada pela palavra de Deus, deve ser tão influenciada pelo Evangelho, de tal forma que tudo que nós fazemos deve nascer e deve apontar para ela. Tudo que nós fazemos diariamente, nas pequenas coisas, devem apontar para a palavra de Deus, para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como disse o teólogo francês Henri Lessaux, uma frase que muito me impacta, eu já citei ela algumas vezes: não há um momento sequer sentado, dormindo, brincando, trabalhando, estudando, que não seja marcado pelo toque de Deus em nós, que não seja feito em nome de Jesus e por meio do Espírito Santo. A palavra de Deus e sua vontade deve aparecer, deve marcar tudo o que nós fazemos. Ela deve aparecer nas coisas mais ordinárias que nós fazemos na nossa vida. É assim que a palavra de Deus se manifesta, a luz se manifesta através de nós, através de tudo o que nós fazemos. Mas a luz, a palavra de Deus também é manifestada através das nossas obras, ações que nós fazemos em favor das outras pessoas. Jesus certa vez disse no Sermão da Montanha, e ele usa essa mesma parábola com as mesmas palavras, e após contar essa mesma parábola em Mateus, ele faz a seguinte aplicação: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa referência está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Perceba que Jesus está dizendo que as pessoas vão glorificá-lo não pela teologia rebuscada, não pelo conhecimento bíblico que nós possuímos e guardamos para nós. Ele vai ser glorificado pelo que nós fazemos em resposta à sua vontade. Ele vai ser glorificado pelo que nós fazemos em favor de outros, em resposta à sua vontade. Mas também, por último, a palavra de Deus também é manifestada, a luz da palavra de Deus também é manifestada através da proclamação. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, deve ser compartilhado. É uma mensagem que não deve ser guardada em nosso intelecto, mas é uma boa nova que deve ser compartilhada com todos os homens. Tudo quanto aprendemos, tudo quanto ouvimos semanalmente enquanto igreja e comunidade de fé, não é apenas para nos edificar pessoalmente, também serve para esse propósito, mas ela também é um treinamento, a fim de que cada um de nós se empenhe em responder à missão de Jesus de fazer discípulos e ensinar todas as coisas que ele ensinou. Nós aprendemos através da palavra, nós somos ensinados semanalmente para ensinar outros a serem discípulos de Jesus. Tudo que você está ouvindo, todo material que você está
ouvindo semanalmente não deve servir apenas para a sua edificação pessoal, para isso também, mas serve também para você aprender, colocar em prática, a fim de ensinar e formar outros discípulos de Jesus. Você é o agente da missão de Deus, você é aquele que carrega a luz da palavra de Deus, você é aquele que tem recebido para poder compartilhar com outras pessoas, ensinar tudo quanto Jesus ensinou. Você é responsável por fazer discípulos de Jesus. Dessa forma, a palavra não ficará escondida, mas ela ficará evidente em tudo quanto fazemos e em tudo quanto nós falamos. Jesus então continua dizendo no verso 17, porque não há oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. O que significa que a palavra que porventura tentamos esconder, os mistérios do reino de Deus que foram revelados aos seus discípulos, mesmo que nós ocultemos em nossa vida, mesmo que nós deixemos de revelar a luz da palavra de Deus através da nossa vida, através das nossas obras e através da proclamação, um dia a palavra de Deus, um dia o seu reino será revelado plenamente. O reino de Deus, a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo será tão evidente como uma cidade na montanha, que é a ilustração que Jesus usa no Sermão da Montanha. Será tão claro e visível como o sol, e nada nem ninguém poderá ocultar a vontade do Senhor. Os mistérios do reino que foram revelados a nós, que Jesus nos chama de amigos, pois ele diz que ele nos revelou aquilo que o Pai revelou ao próprio Filho. Essas revelações do reino que pertencem aos discípulos de Jesus um dia será evidente e claro como o sol. Mas ao mesmo tempo que o reino de Deus também se manifestará, a palavra de Deus se concretizará para que todos possam ver as intenções maldosas dos corações humanos que não acolheram a palavra de Deus também serão reveladas. A maldade humana será tão evidente, será tão nua, que nós seremos convencidos plenamente do nosso pecado e da nossa maldade. E por isso a palavra de Deus, ela afirma que todo joelho vai se prostrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque tudo será revelado, tanto o reino em sua plenitude, como a maldade também humana diante do Senhor que irá voltar será revelada. O verso 17, esse verso 17, aparece outras vezes nas falas de Jesus e fazem referência aos fariseus. Quando esse verso é citado, sempre o contexto leva em conta os fariseus. Lucas 12, versículo de 1 a 5, por exemplo, diz o seguinte: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Perceba o contexto onde está essa fala. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Então Jesus está apontando aqui, um dia o reino será revelado. Então temam o seguinte: aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno, porque
se o reino for revelado, e ele certamente será revelado, quando ele for revelado, também a nossa maldade será revelada. E nós devemos nos apegar ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A hipocrisia daqueles que recebem a palavra, mas a ocultam, também será revelada. Não agir em conformidade com a palavra, pecar contra o Criador, é uma forma de ocultar a palavra, mas haveremos de prestar contas por não viver em conformidade com a vontade do Criador. Por isso Jesus faz o alerta no verso 18: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Considerem atentamente como vocês estão ouvindo aquilo que eu vos digo. Isso é um desafio para nós que Jesus está lançando, tanto para os seus ouvintes iniciais, como para nós, como seus ouvintes em pleno século XXI. O contexto da parábola do semeador, o objetivo da parábola do semeador e tanto da candeia, diz respeito a como nós recebemos e respondemos a palavra de Deus. Então, como nós deveríamos ouvir e receber a palavra de Deus? Eu gostaria de apontar duas coisas brevíssimas. Nós deveríamos ouvir a palavra de Deus com fé. Hebreus capítulo 4, versículo 2, revela que a palavra anunciada aos judeus nos tempos antigos não lhes valeu de nada, porque não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. A palavra não lhes valeu de nada, porque não foi acompanhada de fé. Nós devemos ouvir e receber a palavra com fé, isto é, concordar e confiar no que Deus diz respeito dele mesmo, confiar no que Deus diz respeito sobre nós, confiar no que Deus diz respeito sobre o mundo e confiar no que Deus diz a respeito das coisas futuras e concordar com isso. Isso é receber com fé. Mesmo que nós não vejamos tudo, nós concordamos e confiamos naquilo que Ele diz, depositamos nossa confiança na palavra. E ao mesmo tempo nós deveríamos ouvir a palavra com reverência. Os Tessalonicenses receberam a mensagem do apóstolo Paulo, por exemplo, não como a palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como a palavra de Deus, que atua com eficácia naqueles que creem. Nós devemos ouvir a palavra na plena convicção de que essa palavra provém do próprio Deus, Criador de todas as coisas, e que por ser Deus, deveríamos levar a sério o que Ele diz. Deveríamos nos tornar humildes e ouvir como crianças as verdades daquele que nos ama. Nós deveríamos ser humildes e sermos reverentes ao ouvirmos aquele que é infinitamente mais sábio e maior do que nós. Como nós temos ouvido a palavra de Deus, nós temos recebido ela com fé, com reverência e humildade, como nós temos recebido a palavra de Deus. Se não temos recebido com fé e com reverência, e essa reverência envolve humildade, nós seremos como a lâmpada que é escondida no vaso de barro, ou seremos como a lâmpada que é escondida debaixo da cama, ou seremos como a semente que cai em solo infértil, que é sufocada pelas pedras ou que é arrancada e levada pelos pássaros. A forma como nós recebemos a palavra de Deus faz toda a diferença. Porque se nós não concordamos com o que a palavra diz, nós não confiamos no que a palavra diz, se nós não nos rendemos a ela reverentemente e com humildade, ela só será apenas um conhecimento no nosso intelecto. E talvez quando o reino for revelado, nós seremos daqueles que o Senhor Jesus vai dizer: não vos conheço.
Precisamos nos atentar para a forma como nós recebemos a palavra. Dessa forma, Jesus termina com um alerta. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Aqueles que receberam a palavra de Deus, a semente que cai em solo fértil, produzirá frutos. Aqueles que recebem a palavra de Deus com reverência e humildade e fé, avançarão em maturidade, crescerão em sabedoria e graça, assim como foi com nosso Senhor Jesus Cristo. Desfrutarão de Deus e desfrutarão da sua presença, porque Jesus diz em João capítulo 15 que aqueles que ouvem a palavra e praticam, Deus e Ele mesmo, Jesus, virá e fará morada naqueles que recebem sua palavra. Aqueles que recebem a palavra desfrutarão ainda da certeza das promessas celestiais. A quem tiver, mais lhe será dado, mais lhe será acrescentado, mais desfrutará de Deus, das suas promessas e sua presença. Ao passo que aquele que acha que tem, mas que apenas armazena a palavra no intelecto, sem transbordar para a vida, permanecerá inerte. Aquele que não vive, que não manifesta a luz em sua vida e não recebe a palavra com fé e reverência, será pego de surpresa quando o oculto for revelado. Porque achava, por ter um conhecimento acerca da palavra de Deus, que tinha alguma coisa, e no final das contas não terá nada. Porque o Evangelho, a palavra, tem que fazer efeito em toda a nossa vida. A palavra deve invadir a nossa prática. Por isso precisamos nos perguntar, nós temos vivido a vida cristã apenas no nosso intelecto? Apenas temos recebido sem que essa palavra transborde para a nossa vida? Ou a palavra tem transbordado de nós de tal forma a ser tão evidente como a luz na nossa vida? Você tem sido como a luz, como a candeia que está escondida debaixo da cama, ou num vaso de barro, ou você é a candeia que é colocada no lugar apropriado onde todos possam ver e desfrutar da sua luz. Se você observar nos versículos 19 a 21, Jesus vai dizer que aqueles que fazem parte da sua família são aqueles que ouvem a palavra e as colocam em prática. Aqueles que fazem parte da família de Jesus são aqueles que ouvem e colocam em prática. Mas só podem se tornar parte da sua família, só podem ouvir e praticar, porque antes de tudo Jesus se encarnou. Antes de tudo Jesus foi o primeiro a ouvir e praticar tudo quanto o Pai desejava. Inclusive por amor, Ele se sujeitou ao Pai para sofrer as nossas dores. Se sujeitou a ter a morte mais humilhante de todas, uma cruz. Foi sepultado em nosso favor e ressuscitou ao terceiro dia. E sua vida, que consistiu basicamente e simplesmente em ouvir e praticar a vontade de Deus, a sua vida e a sua morte nos dá acesso ao Pai amoroso, que agora nos convida a viver a vida de Jesus, que consiste em viver em sujeição a Ele, ouvindo e praticando as suas doces palavras. É a evidência daqueles que fazem parte da família de Jesus. É simplesmente viver como Ele viveu. E a forma como Ele viveu, ouvindo e colocando em prática a vontade do Pai, revela se nós estamos vivos ou não. Se compreendemos ou não o que Ele fez na cruz. Porque se olhamos para a cruz, e essa verdade da cruz apenas alcança o nosso intelecto
e não invade a nossa prática, a nossa vida. Nós precisamos compreender melhor essa mensagem. Precisamos compreender melhor essa mensagem do Evangelho. Porque Jesus, sendo aquele que é a palavra, ele se torna uma palavra encarnada, evidente, palpável. Da mesma forma, aqueles que se rendem à cruz de Cristo devem encarnar a palavra, devem encarnar a mensagem de Deus, de tal forma que seja evidente para todos, sejam evidentes em tudo que nós fazemos. Que a partir dessa luz que brilhou no meio dos homens, possamos também nós brilhar, expressando em tudo o que fazemos e falamos a beleza da verdadeira luz, o Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Pai, nós estamos diante do Senhor, desafiados pela Sua palavra, Deus. A não sermos aqueles, Deus, que escondem a palavra no nosso interior, mas que tornem essa palavra evidente através da nossa vida. Senhor, nós te pedimos essa manhã que o Senhor nos conduza a viver a vida de Jesus em tudo que nós fazemos. Que o Senhor nos conduza a viver essa mensagem, compartilhar essa palavra através das nossas obras, Senhor. Através de cada coisa que nós fazemos no nosso dia a dia. E que possamos manifestar essa palavra através da proclamação. Nós queremos compartilhar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia morreu, compartilhou a sua vida, nos trazendo vida novamente, Senhor. Nos ajude, Deus, a receber essa palavra, Deus, e vivê-la. Que Teu Espírito Santo nos habilite a viver dessa forma, porque nós não queremos ser apenas ouvintes, Senhor, nós queremos ser praticantes da Sua palavra, nós queremos seguir e viver e encarnar o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor torne isso realidade na nossa vida. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você mais uma vez. Que Deus possa ter falado com você nessa manhã. Logo mais à noite nós vamos nos encontrar novamente para cultuarmos, celebrarmos a Deus juntos e meditarmos um pouco mais na palavra de Deus. Te espero logo mais às 19 horas. Deus te abençoe, um ótimo domingo, e aos pais eu desejo um feliz Dia dos Pais, que seja um dia de muita alegria para você e sua família.